Graça e paz, meus amados. Chegamos à nossa quinta aula da nossa série de estudos sobre a vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar da nossa série de estudos. Nós vimos sobre a oração e agora nós vamos falar de algo importante que Deus nos deixou. Desde a criação do mundo até o dia de hoje, existe algo que é imutável, que é justamente a palavra de Deus. E um pilar da nossa vida espiritual deve ser a leitura da Bíblia. Ela deve ser constante em nossa vida. Por que isso? Porque a Bíblia é uma das maneiras de Deus falar diretamente conosco. E também é na Bíblia que ele estabeleceu os seus preceitos, os princípios da vida cristã estão contidos na Bíblia. Então a Bíblia, ele é o nosso alimento diário. É o maná que Deus deixou para o seu povo, para a sua igreja, para todos aqueles que querem seguir uma vida cristã. A Bíblia, como muitos dizem, é a nossa regra de fé e de prática. É nela que nós devemos nos apoiar, devemos tirar as nossas dúvidas e devemos ler a Bíblia para conhecer mais a Deus. Porque é através da Bíblia que nós conhecemos mais a Deus. É nela que ele está revelado, de maneira que nós possamos entender. Então a leitura bíblica é o alimento do cristão, é a base da vida cristã. A oração é a experiência, lógico, que todos nós devemos ter a experiência com Deus através da oração. Mas a palavra é a base dessa experiência. Nenhuma experiência espiritual ela é verdadeiramente de Deus se estiver fora da palavra. Então a Bíblia é a revelação de Deus, que Deus nos revelou de maneira que nós possamos entender. A revelação sobre Deus na linguagem do homem. Lá em Romanos 10:17, está escrito que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então você vê quão importante, Paulo deixou indicado que a Bíblia é tão importante, porque a fé, simplesmente pelo ouvir a palavra de Deus, nós adquirimos fé. Porque a Bíblia, diferente de qualquer outro livro, ele é um livro sobrenatural. Isso é uma coisa que as pessoas, aqueles que não creem em Deus, eles acham que a Bíblia é um livro comum. Mas aquele que vive, que estabelece uma leitura da Bíblia e busca compreender, e busca o entendimento bíblico, ele vê que a Bíblia é um livro sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia, como diz a palavra de Deus, ela transforma o nosso ser. Ela atua sobre o nosso ser. Você vê que Paulo ele diz que simplesmente de ouvir a palavra, a nossa fé já é aumentada. E não só nisso, mas em todas as áreas da nossa vida, se nós levarmos a Bíblia como uma regra de fé e de prática diária, a nossa vida vai ser naturalmente transformada. Logicamente com a ajuda do Espírito Santo e do nosso posicionamento diante de Deus. Mas a Bíblia é um livro sobrenatural. E a Bíblia é algo que tem que fazer parte da vida daquele que se diz cristão. Por isso que a nossa página, Palavras que Edificam, foi colocada no nosso coração justamente para ajudar as pessoas a ter essa vida diária com Deus através da Palavra de Deus. Ter o seu devocional, ter a sua leitura bíblica e muitas vezes para ajudar as pessoas que tenham um entendimento a respeito da palavra. Então, o nosso devocional, a nossa leitura da Bíblia, a nossa meditação naquilo que Deus fala através da palavra, deve fazer parte da nossa vida diária. Nós devemos tentar estabelecer essa rotina. Comece seguindo o nosso devocional e estabeleça uma rotina de leitura da palavra de Deus. Não só ler. Ler a Bíblia também é algo que deve ser transcendente. Você não deve apenas ler, você deve meditar naquilo que Deus falou ao teu coração, deve procurar entender aquilo que você leu e não entende, buscar o entendimento, buscar um estudo bíblico. Por quê? Porque isso vai frutificar, isso gera frutos na nossa vida. Porque a Bíblia, ela tem o poder de transformar, de nos fazer cientes da verdade. Porque como a própria Bíblia diz, que a palavra de Deus ela é a verdade.
A Bíblia é a verdade que Deus deixou para nós termos uma regra. Porque se Deus não tivesse deixado a Bíblia, simplesmente nós não teríamos no que nos basear o que é a verdade e o que não é a verdade. Porque, principalmente no mundo de hoje, cheio de informações, a Bíblia não mudou. Ela continua sendo a verdade. E é por isso que Deus ele nos instrui a ter a Bíblia como nossa companheira diária, como nosso alimento diário. Por isso nós devemos nos esforçar para ter o contato diário com Deus através da sua palavra, porque é um canal do qual Deus fala conosco. Em 2 Timóteo 3,16, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então é justamente a palavra de Deus que nos instrui a sermos justos, a andarmos segundo a vontade de Deus. Por isso é tão importante nós nos apoiarmos na Bíblia. Termos ela como uma companheira diária, nos momentos difíceis, nos bons momentos. Você vê que a Bíblia, ela fala sobre diversos assuntos. Pode parecer difícil de ter esse entendimento, mas a partir do momento que você começar a ler a Bíblia, meditar nela e buscar o entendimento correto e fazer disso um hábito, você vai com certeza passar a ter sede da palavra de Deus. Porque como o maná de Deus, como um alimento, você vai se acostumar com eles e você vai passar a ter sede disso. Porque uma coisa que é sobrenatural na Bíblia é que a revelação de Deus a respeito daquilo que está escrito, ela nunca termina. A Bíblia é um livro de inspiração que aquele que está conectado com Deus, através do Espírito Santo, ele traz revelações novas todos os dias. Por isso que é tão importante. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de aprendizado. E ela fala conosco também, como nós vimos. A Bíblia serve para nos instruir, também para trazer a repreensão, para nos lembrar de que nós somos pecadores. A Bíblia também fala sobre o nosso pecado, fala sobre bênçãos, fala sobre tudo o que nós precisamos para viver uma vida correta diante de Deus. Não que nós iremos ser perfeitos, mas ela nos mostra o caminho. Como diz lá no Salmo 1, no primeiro Salmo, lá está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que a meditação diária na palavra de Deus, ela traz frutos. Ela nos faz ser como a árvore plantada junto a ribeiros, que é frondosa, que dá frutos, que nos fortalece. Então o benefício de nós buscarmos a Deus através da sua palavra, buscar conhecermos a Deus através dela, é um benefício que faz a nossa própria vida frutificar, que só nos traz bem. Eu nunca vi alguma pessoa falar que leu a Bíblia e trouxe algum mal para ela. Então, mesmo que você não esteja acostumado, tem esse desafio de você ler a Bíblia diariamente. Você vai ver que mesmo quando você não tiver vontade, a Bíblia tem esse poder de Deus falar com você. Você sai da leitura da Bíblia animado. Você sai com um norte para que você viva o seu dia. Por isso é tão importante. Novamente eu digo, é tão importante você ler a Bíblia todos os dias, meditar nela, como diz a palavra. No Salmo ele disse não só para lê-la, mas para meditar e ter o prazer na lei do Senhor. Tem que ser algo prazeroso para nós. E isso nos fará com que nós
tenhamos na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é certo gravado. Porque muitas vezes, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos prestes a fazer algo que não agrada a Deus, se nós somos um leitor da palavra, Deus nos faz lembrar daquilo que Ele falou, do que é certo e do que é errado. Essa é a utilidade da palavra de Deus, para nos instruir no caminho, para fazer com que nós, a cada dia, não andemos com um propósito, com o propósito de cumprir a vontade de Deus, que também é expressa através da sua palavra. Lá em Josué 1:8, também está escrito da mesma maneira: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Então a palavra tem que ser aquela que nos conduz, que nos orienta no nosso dia a dia, nas decisões também difíceis. A palavra, ela fala muito sobre o que é certo e o que é errado diante de Deus. Então nós devemos buscar essa instrução na palavra. Você vê que nos 2 versículos, a palavra do Senhor e o próprio Deus afirma que aquele que segue o que está escrito na Bíblia, seu caminho é próspero. Então, dos segredos da prosperidade em todas as áreas da nossa vida é justamente se apoiar na palavra de Deus. Por isso que ela é tão importante na vida do cristão. Não só na igreja, na pregação, mas no seu particular com Deus, na sua família, na sua casa. Não deixe nunca a Bíblia de lado. Não deixe a palavra de Deus de lado. Mas busque, mesmo nos momentos difíceis, buscar que Deus fale ao seu coração através da palavra. Porque é por isso que ela foi escrita. Para que quando nós estivermos sem fé, porque Deus nós não vemos, o nosso Deus, nós cremos naquele Deus, no Deus invisível, como diz a palavra. Mas no Deus, no Criador, Deus Todo-Poderoso, que é Espírito. Mas quando a nossa fé está fraca, nós temos a palavra de Deus que é visível, que está em nossas mãos, para buscar nela o nosso conforto, nossa fortaleza. É para isso que Deus escreveu a palavra de Deus. E ela foi conservada durante esses milhares de anos até hoje, para que a humanidade, não só eu e você, mas todos, tenha aonde se guiar. A Bíblia é justamente para isso. Como diz lá no Salmo 119, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Exatamente isso que é a palavra de Deus. Você deve ver ela como uma orientação direta de Deus para a sua vida. E Deus fala de diversas maneiras para você através da palavra. Por isso que ela se constitui um segundo pilar de uma vida cristã. Uma vida cristã de oração é abençoada. Mas uma vida cristã com oração e com a palavra de Deus, uma vida pautada pela palavra, como ela mesma disse, será uma vida próspera, uma vida abençoada. Não que não haverá dificuldades ou coisas que aparecerão para você vencer, mas ela é que dá o caminho da vitória. Porque a Bíblia nos instrui qual deve ser o caminho para que nós venhamos a vencer. Porque o caminho para a derrota, nós já sabemos, é estar longe de Deus. Então tudo que a palavra nos instrui é justamente para que nós nos aproximemos da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E novamente, lembre-se de estar seguindo a página Palavras que Edificam, porque lá todos os dias temos devocionais, temos palavras, temos orações também nos nossos grupos, porque esse é o propósito da página, é ajudar você a estabelecer um contato diário com Deus através da sua palavra, através da oração também. Porque é assim que o cristão deve viver, baseado na Bíblia. Nesse mundo, nos dias de hoje, estão tão difíceis. Nós ainda temos no que nos basear. Nós temos no que nos orientar. É na palavra de Deus. Ela está acessível a todos.
Então não há desculpa para você não conhecer a Deus através da palavra. Porque nesse país ainda há liberdade de você ir lá e comprar uma Bíblia e buscar nela a vontade de Deus e a orientação para o seu dia a dia. Então continue conosco e na próxima aula nós vamos falar sobre a interpretação correta da Bíblia. Eu apresentei a Bíblia para vocês, mas como eu disse, muitas vezes é difícil interpretar a Bíblia, é difícil ter o entendimento correto. É isso que nós vamos buscar estar conhecendo nas próximas aulas desse curso. É entender a Bíblia corretamente. Porque a interpretação da Bíblia não deve ser particular. Não deve ser interpretada do meu jeito ou do seu jeito. Ela deve ser interpretada com a ajuda daquele que escreveu, que é justamente o Espírito Santo, o próprio Deus. Amém? Então espero vocês na próxima aula. E também curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e também se inscreva na nossa página Palavras que Edificam no Instagram. Um abraço e Deus abençoe.